Muito boa tarde, o meu nome é Alberto Costa, sou diretor-geral da Glamour, uma operadora que tem sede aqui em Portugal e nós operamos em Espanha, França, Alemanha, Áustria e fazemos circuito dos países do leste europeu, República Checa, Hungria. Hoje venho falar a vocês de um tema algo desconhecido para uns, um pouco confuso para outros, que é turismo industrial. Nós vamos tecer aqui algumas considerações, vamos ver o que é que a Glamour, como operadora, poderá ajudar vocês a fazerem algo de inovador nos roteiros que traçaremos juntos para 2021 e daí em diante, porque já corresponde um pouco àquilo que nós fazemos até hoje e agora, hoje, vamos focar dentro daquilo que nós chamamos de turismo industrial e vamos começar por identificar exatamente o que é. A primeira diferença é existem missões empresariais que nós já temos feito, seja na área jurídica, na área médica, na área vinícola, na área de hotelaria, enfim, temos feito até de arquitetura, temos feito inúmeras missões ou recebido missões empresariais, e aí o foco é aquele que o empresário de vocês quer, o grupo está norteado por um tema e, obviamente, todo o circuito é desenvolvido em função disso, as parcerias, as empresas, os palestrantes, o material de apoio, enfim, obviamente depois tem sempre uma parte paralela para os acompanhantes e uma parte lúdica para além, obviamente, da parte empresarial. Outra coisa são, para além das missões empresariais, uma outra coisa são as viagens para turismo industrial que permitam aos clientes de vocês terem uma experiência totalmente diferente, ou seja, entrarem dentro do mundo empresarial, industrial, comercial, de serviços, muitas vezes, e conhecerem algo mais do que aquilo que são simplesmente os tradicionais pontos turísticos, né? Então, para quem já trabalha com a Glamour há alguns anos, sabe que isso tem sido horizontal em todos os roteiros. Mas hoje vamos pôr uma tônica nessas experiências, em abrir mão dessas experiências sensoriais, enfatizando exatamente essas experiências, mas vamos colocar a tônica em visitas industriais, comerciais, de serviço, ou seja, de um turismo empresarial. Vamos sentir, digamos, qual é a diferença que existe para os clientes, para os operadores, para as agências e também para as empresas. O que é que muitas vezes ocorre? As agências têm uma noção do que é turismo industrial, o empresário ou o industrial tem outra noção, os operadores, como é o nosso caso, têm uma terceira, e finalmente o cliente, que é o mais importante no meio disso tudo, às vezes tem uma quarta visão totalmente diferente. Então, o que importa, obviamente, é essa quarta vertente, ou seja, aquilo que interessa é que o cliente saia no final de uma viagem onde tenhamos introduzido, nós e vocês, umas visitas industriais, um turismo industrial, que regresse para casa com conteúdo, ou seja, que dê por bem empregue o tempo que ele gastou dentro de uma empresa, seja ela qual for. Para aquelas agências ou para quem já está habituado a trabalhar com a Glamour, sabe que nós já temos feito algumas dessas viagens com algumas dessas experiências, seja nas minas de Salgema, em Hallstatt, na Áustria, seja na Airbus, na Bretanha, em França, uma visita à fábrica da BMW, para quem gosta de automóveis, aquilo é um prato cheio, Munique, ou uma produção de cidra, e tanto em Espanha quanto aqui em Portugal também, ou uma fábrica de porcelana, seja em Limoges, em França, ou aqui em Portugal, existem várias, mas obviamente a mais famosa está exatamente aqui em Aveiro, a Vista Alegre.
Então, talvez caiba aqui uma definição melhor daquilo que nós chamamos de turismo industrial. É, na verdade, um subconjunto do turismo cultural, onde as empresas, indústrias, comércio e serviços abrem as suas portas para que os seus visitantes possam conhecer, seja o produto, ou os produtos que produzem, comercializam, seja a história da empresa, a conjuntura em que esse produto nasceu, por que é que nasceu e, sobretudo, aquilo que ele tem de novo. Isso é fundamental para qualquer dessas áreas. Então, uma das coisas que vocês vão ver em todos os roteiros que nós fizermos é que, seja qual for a empresa que a gente, ou a indústria que a gente visite, nós vamos ter um chamado storyteller, ou seja, nós vamos contar uma história. Os clientes de vocês não vão ver uma apresentação do ponto de vista industrial, porque ninguém entende disso, isso cabe numa missão empresarial, já vimos qual é a diferença. Ele vai se encantar com algumas coisas, uma delas, obviamente, a história da empresa, a história, às vezes, do fundador, às vezes a história do produto, porque é que surgiu, ou do serviço, e é, na verdade, isso que ele vem buscar. Ou seja, ele vem ouvir uma história. É isso que nós vamos lhe dar e vamos fazer com que o resultado, digamos, dessa história seja, na verdade, um encantamento pelo produto, pela visita em si, pelas instalações, ou às vezes pelo produto. Muitas vezes, até em alguns casos, ele vai até comprar um souvenir no final. Mas, enfim, o objetivo, basicamente, é que ele se encante com a empresa, com o produto, ou seja, com a história que nós lhe vamos contar. Essas visitas, como vocês imaginam, têm algumas especificidades, né? O turismo industrial depende de garantir segurança para as pessoas, para os trabalhadores, enfim, para todos os envolvidos nessas visitas, por isso elas são agendadas previamente, são combinados os circuitos, obviamente as empresas já têm esses circuitos, que são eles que conhecem, quais são os circuitos que nós conseguimos visitar, e garantir, obviamente, a segurança tanto física, de afastamento das máquinas, enfim, de uma maneira geral, quanto segurança alimentar ou segurança de higiene, né? Muitas vezes não vamos poder nos aproximar muito de uma indústria alimentar, por exemplo, obviamente não vamos poder nos aproximar, mas vamos ter uma barreira de vidro ou de acrílico para podermos assistir, digamos, o processo. Isso ocorre muitas vezes. Em outras situações vamos vestir umas roupas especiais, tanto por causa, muitas vezes, do frio, quanto dos pingos d'água ou de qualquer coisa que possa eventualmente causar desconforto à pessoa. É o caso das minas de salgema, seja na Áustria, seja aqui em Portugal. Vamos entrar em cavernas muito profundas, obviamente, e a temperatura, como é lógico, é baixa. Dependendo da época do ano, as pessoas precisam ficar protegidas. Uma outra questão, muitas vezes, que se coloca é a proibição ou não de tirar fotografias ou de filmar. Isso, como é lógico, é definido pelas empresas, seja para não perturbar o normal funcionamento e trabalho das pessoas que estão laborando, seja por questões de sigilo profissional, ou, enfim, qualquer outro motivo, e, como é lógico, vamos sempre ter que obedecer essas regras, muitas vezes, inclusive, não poder mesmo entrar com celulares, nem um meio de gravação. Em Portugal, falando de inovação, nós vamos mostrar a vocês, ou levar os clientes de vocês a fazerem visitas industriais a empresas e a institutos e a fábricas que apostaram já há muitos anos em inovação, em design, em desenvolvimento, em pesquisa, seja por apoio de fundos comunitários da União Europeia, seja por capital próprio, por decisão, largaram já há muito tempo aquela parte clássica que vocês certamente conhecem da indústria, mas se dedicam exatamente a colocar a ênfase no design ou
desenvolver novos produtos. Vamos ver empresas da área eólica ligadas à energia baseada em hidrogênio, em polímeros. Nós vamos ver um botijão de gás muito interessante chamado Pluma. O nome foi feliz porque eles substituíram o tradicional metal de um botijão de gás por um enrolamento como se fosse exatamente um novelo de um polímero especial e depois pintado. Então, um botijão de gás muito mais leve, muito mais resistente, enfim, com todas as vantagens que daí advêm. Mas vamos visitar também universidades e centros de pesquisa ligados à inteligência artificial, a tecnologias da área financeira, que permitem, chamadas fintechs, neste momento tão em moda. Mas vamos ter visitas na área aeronáutica, na área da robótica, na área de oceanografia. Vamos fazer visitas a fazendas que certamente vocês os clientes de vocês vão achar muito interessantes, que são fazendas marinhas, ou seja, fazendas no mar, onde se criam ostras, mexilhões, e sobretudo no norte de Portugal e da Galiza, e vocês, para além do passeio, obviamente, de barco, vocês vão ficar admirados de visitar não uma fazenda convencional em terra, mas uma fazenda em plena água, em plena ria, né? Então, tenho a certeza que vão achar interessante. Outra das áreas que nós vamos levar vocês, em termos de inovação, são as áreas ligadas à mobilidade, à área das Smart Cities. Vamos fazer com que os técnicos que estão desenvolvendo essas tecnologias, sobretudo no norte, falem a vocês do que é que, para além do carro já ser um elemento, digamos, ativo, né, e ser autónomo hoje em dia, o que é que está sendo desenvolvido a mais, além do carro, fora do carro, nas cidades, para que tudo isso seja possível, evitar um acidente numa curva, o nosso carro adivinhar que houve um acidente depois da curva num ponto cego, enfim, tudo isso acho que vai ser bastante interessante vocês passarem aos clientes e verem, digamos, essa nova tecnologia. Mas, para além desses centros de investigação e de desenvolvimento, nós vamos ver algumas fábricas fábricas de futuro, as chamadas fábricas 4.0, né? Onde tudo automatizado, desde a chegada da mercadoria até a vinda da matéria-prima para cada uma das linhas de produção, a embalagem do produto, enfim, vamos ver alguns exemplos, digamos, muito meritórios nisso. E vamos ver também uma nova preocupação, hoje em dia mais ligada à área de ambiente, que é a economia circular, ou seja, as empresas hoje em dia, sobretudo as indústrias, estão muito preocupadas no desperdício. Então, o ideal será que esse produto, seja ele qual for, entre novamente no final do seu uso, quando estiver estragado ou quando não tiver mais sentido, seja novamente introduzido na cadeia produtiva e seja, não digo reciclado, mas entre novamente nessa mesma cadeia produtiva. Então, a ideia é que esse material não vire um rejeito no ambiente e sim faça parte de um novo produto, seja ele qual for, no futuro, né? Então, assim, nós temos exemplos curiosos, vocês vão ficar admirados os clientes, vocês vão ficar admirados quando virem materiais que parecem couro, são sucedâneos de couro, com todas as aplicações para móveis, para sofás, para calçado, mas que são originários de rejeitos de madeira. Então, a serragem virando um produto maleável e com o aspecto e o toque, né, do couro, né? Mas vamos ter sapatos também feitos com materiais que vieram de louro, vieram de azeite, vieram de canela.
Então, é muito curioso vocês verem até que ponto essa tecnologia hoje em dia existe e não é nenhuma coisa de amanhã, não é futurologia. É uma tecnologia que está empregando hoje e materiais que estão indo para as indústrias exatamente atualmente. É o caso também de nanotecnologia. Vocês já devem ter ouvido falar disso. É a aplicação de nanocápsulas a roupa, a materiais, a tecido, e que ao impregnar esses tecidos, conferem a eles características completamente inovadoras. Ou seja, as fibras passam a ser fibras cosméticas. Então, fazem a mesma função que faria a aplicação de cremes na pele, ou seja, tem essa função anti-envelhecimento, tem uma função térmica, ou seja, com o movimento, essas fibras têm um comportamento completamente diferente, seja para se libertar de calor, ou seja, gerar frio, seja para aquecimento no inverno, anti-envelhecimento, como eu falei, antimicrobiano e, para vocês terem uma ideia, pasmem, geram energia. Então, hoje em dia, por nanotecnologia, é possível que uma camiseta normal, uma camisa normal, gere energia. E essa energia será, claro, pequena, mas o suficiente para alimentar alguns equipamentos ou de medição da pressão arterial ou para acionamento de algum alarme. Enfim, depois a aplicação dessa energia é outra coisa. Mas a tecnologia está nesse nível hoje em dia e nós vamos mostrar isso para vocês. Ainda falando de nanotecnologia, agora aplicada à área agroalimentar, nós vamos mostrar a vocês algumas aplicações que são feitas aos frutos, que transmitem para os sensores online, em real time, o seu grau de maturação. Então, ao contrário do que havia antigamente, tradicionalmente, que era, por exemplo, no caso das uvas, os viticultores irem colhendo umas uvas aqui ou acolá e terem mais ou menos uma ideia se estão mais maduras, menos maduras e aonde, por onde é que vão começar a vindima, ou seja, a colheita das uvas. Hoje em dia, essa informação lhe chega automaticamente por impregnação exatamente dessas nanocápsulas e que transmitem, obviamente, para os sensores. Nós vamos ver também controle de pragas por satélites. Então, numa grande plantação, num grande vinhedo, se houver uma praga numa determinada inclinação, numa determinada encosta, é apenas ali que o viticultor vai ter que agir contra essa praga, né? E não espalhar de avião agrotóxicos por toda a plantação. Não é? Vamos ver também indústrias que transformaram uma coisa que vocês certamente conhecem, muito básica, que é um ovo, transformaram em ovo líquido, em gema líquida, em gema por spray. Então, vocês vão ver aplicações muito interessantes de spray para serem aplicados na indústria de pastelaria, por exemplo, em cima dos pastéis, dos bolos, etc., porque a tecnologia conseguiu fazer com que essa gema de ovo chegasse ao ponto de, tal como acontece com um spray normal, você poder dizer ao pasteleiro que aplica apenas aquela quantidade de ovo ou de gema por spray. Vamos ver também aplicações semelhantes para a cortiça, mais um material muito básico, que a maior parte dos vossos clientes só conhece nas rolhas dos vinhos ou do champanhe, mas vocês vão ficar admirados com o que é que se consegue fazer hoje em dia com a cortiça, sobretudo com o rejeito daquilo que não serviu para rolhas. Como é o caso de guarda-chuvas, de sapatos, de bolsas, de isolamentos, de equipamentos, inclusive, que vão para as naves espaciais. Tem inúmeras aplicações, um produto tão básico quanto a cortiça. Vamos levar vocês também a algumas empresas
tradicionais, ou que eram tradicionais, de móveis, onde a ênfase hoje em dia é posta não no equipamento, não na funcionalidade desse equipamento, seja ele um móvel, um aparador, uma cadeira, seja o que for, mas no design. Então, as empresas portuguesas estão, neste momento, a produzir móveis, mas com design fantástico e o objetivo é exatamente mostrar a vocês algumas dessas inovações, móveis forrados com azulejo, forrados com metais nobres, com talha esculpida, e, enfim, com um design de um cofre dourado. Enfim, há inúmeras aplicações nesse aspecto de indústrias convencionais ou tradicionais, como é o caso da mobiliária. Na área de iluminação, vocês vão ficar admirados, porque com aquilo que é possível hoje em dia fazer. A gente está habituado a um candeeiro normal, um abajur normal, mas vocês vão ver autênticas obras de arte. Vamos visitar algumas fábricas de candeeiros, onde o objetivo é o design. Então, onde o artista plástico dá um show, porque fazem sempre à medida. Eu tenho, inclusive, na minha casa exatamente nessa fábrica, eu achei fabuloso, porque eles fazem autênticas imitações de árvores, moldam o vidro, imitam as folhas, você jura que é madeira, na verdade, se chegar perto e tocar, vai ver que é cobre. Então, criam autênticas florestas, seja nas paredes, no teto, enfim. Mas, basicamente, a ideia é mostrar a vocês o design que é possível fazer com produtos tradicionais, como é o caso da iluminação. Vamos levar vocês também a indústrias, mais uma vez, tradicionais, de azulejo, pintados à mão, de porcelana. Só existe porcelana na Europa a partir do século XVIII, e hoje em dia algumas dessas empresas que passaram por um período bastante difícil quando houve a abertura ao mercado, mas os clientes hoje em dia estão comprando pela inovação, pelo fato de ser pintadas as peças, cada uma das peças pintadas à mão, ou seja, não existe decalque, e vocês vão levar um show, seja na indústria de azulejo, que é uma herança que Portugal tem desde o tempo dos árabes, até às porcelanas já mais recentes, e vocês vão ver autênticas obras de arte, onde a fábrica tem um papel social e é muito querida pelos funcionários. Vocês vão ver artistas ou operários que têm livre poder de criação, ou seja, não existe uma norma da empresa para que pinte um determinado tema. Ele pode pintar um tema até esgotar e depois passa para outro, mas ele é livre para decidir. Então, para além da própria fábrica, para além das peças, seja em vidro, seja em porcelana, vocês vão ver que vai ser um dia muito, muito bem passado. Vamos ver também uma indústria muito presente em Portugal, muito conhecida no mundo, que é a indústria de moldes, moldes para tudo. Portugal é um dos países que dá cartas nessa área de moldes. Parece uma coisa mais ou menos banal, não é? E os moldes portugueses são reconhecidos a nível internacional. Vamos ver também fábricas de lápis. Vocês vão achar curioso. Lápis é uma coisa que todo mundo usou em criança, mas que todo mundo tem a mesma curiosidade, né? Como é que a grafite entrou para dentro do lápis, né? Então vamos ver produzir, vamos ver uma indústria fabulosa, muito conhecida, muito tradicional. Vamos ver fábricas de vidro, moldando o vidro, fazendo obras fantásticas, peças fantásticas de vidro também. Outro tipo de empresa que vamos levar vocês são as empresas ligadas à área de perfumaria, de sabonetes, de sachês, enfim, de tudo, ambientadores. Vocês vão ver que, para além dos aromas fantásticos, hoje em dia a tônica é colocada no design e na embalagem.
todo um envolvimento emocional que o cliente tem com o produto, e essas empresas foram inclusive resgatar, mais ou menos como a Granado no Brasil também fez, foram resgatar às vezes até designs e embalagens antigas, mas atualizaram e hoje em dia eles têm temas, né? Seja de época ou seja de produtos, né? Uma das áreas mais fascinantes, sobretudo para quem conhece menos essa área de ourivesaria, é a filigrana portuguesa. Vocês vão ver que é um trabalho, ainda hoje, artesanal, embora as empresas sejam grandes, mas é um trabalho artesanal. Filigrana vem de filis e grano, ou seja, a arte de fazer peças em prata dourada ou em ouro, mas muito grandes, embora com uma quantidade, um peso de ouro muito pequeno. E são autênticas obras-primas. A oportunidade que vocês terão de ver os artesãos fazerem exatamente, produzirem essas peças, é uma experiência única que nunca mais vocês vão esquecer. Uma outra área, outro tipo de empresa que nós costumamos levar os clientes e com um sucesso sempre muito grande, são as indústrias de tapetes. Portugal tem tapetes famosos no mundo inteiro, e nós vamos ver, inclusive, tapetes fora do convencional, porque não são tapetes industrializados. Eles são tapetes feitos em tiares enormes, são aqueles tapetes que vocês veem nos palácios ou nos salões fora de formato, acompanhando uma sala oval ou acompanhando uma escadaria, fazendo curva. Enfim, são tapetes que não podem ser produzidos de outra forma, a não ser exatamente de uma maneira manual, embora com uma largura muito grande. Vamos ver também escolas de hotelaria. É muito interessante porque normalmente os estudantes, os próprios professores, gostam muito que nós levemos esses grupos, não só para participarem, às vezes existem até workshops ou de comidas tradicionais ou de pastoria convencional, conventual, mas, sobretudo, para verem o trabalho que eles hoje em dia fazem, e é um tipo de indústria interessante. Normalmente, depois aquilo acaba com um almoço ou um jantar servido pelos próprios alunos, porque eles, obviamente, também é uma forma, quase uma aula prática, porque costumam treinar uns com os outros e com um público de fora, obviamente, não é a mesma coisa. Então, é uma experiência também muito gratificante para um lado e para o outro. Outro tipo de visitas industriais, ou turismo industrial com muito sucesso junto dos clientes finais, são as indústrias convencionais de colcha de piurros ou de conservas, como é o caso de atum, de sardinha, de cavala, onde vocês vão conhecer a história, desde o tempo dos romanos, das conservas até aquilo que se faz de mais moderno hoje em dia. Vamos visitar também fábricas de chapéu. Chapéus, vocês sabem que hoje em dia são menos frequentes do que eram há 50, 60 anos, mas continuam sendo usados, seja para uso pessoal, seja em alguns eventos, e vocês vão ficar admirados com aquilo que se faz em Portugal tradicionalmente e com tecnologia muito, muito avançada. Vai ser certamente uma visita muito interessante. Ainda dentro da área convencional, ou tradicional, nós vamos visitar fábricas que produzem azeitona. Vocês vão achar interessante. Sempre se perguntaram certamente como é que o caroço da azeitona é retirado e é substituído por pimentão, né? O pimento vermelho, né? Como é que elas são recheadas. Vamos ver isso também. É muito interessante ver todo o processo. Vamos ver fábricas de laticínios, onde, além do queijo, vários tipos. Vamos ver fábricas de manteiga tradicional, não é essa que a gente está habituado a comprar em qualquer supermercado. Vocês vão ter oportunidade de provar uma e outra e vão ver que as tradicionais, feitas pelos métodos, como fazia nossa avó, nossa bisavó, não tem nada que ver com o paladar de uma manteiga hoje em dia comprada
num supermercado. Então vão achar isso muito interessante. Vamos visitar fábricas de cervejas. É sempre um motivo muito interessante, sobretudo por causa da degustação no final, mas vocês vão ver todo o processo, os técnicos vão explicar. Essas fábricas hoje em dia, para além das cervejas tradicionais, têm as cervejas também artesanais, começaram tendo que reagir, digamos, ao fenômeno dos pequenos produtores fabricando cervejas artesanais. Os grandes fornecedores, os grandes fabricantes hoje em dia também fazem isso e vamos ter oportunidade de fazer uma degustação de todas elas. Ora, em Portugal, como vocês já devem saber, sobretudo aqueles que já visitaram Portugal, Portugal é conhecido pelos doces conventuais, né? Então nós vamos levar vocês a alguns centros de produção de doces conventuais, mas não doces quaisquer. Claro, o pastel de nata, o pastel de Belém, vocês certamente já ouviram falar, mas vocês vão ficar admirados não só pela beleza, mas pela variedade, pela textura, pela conjugação de sabores e de elementos. Em algumas dessas fábricas de doces conventuais que fazem autênticas maravilhas, tanto em termos de paladar quanto em termos de aspecto. Vocês vão ficar admirados e, obviamente, no final teremos sempre a mesma degustação, né? Ainda dentro dessa linha, nós vamos visitar fábricas de chocolate. Então, para quem assistiu o filme do Yonke, vão sentir o próprio, né? Porque não só vamos ver todo o processo, vão achar muito interessante como é que se embalam os bombons, como é que são feitos os vários tipos de produtos, né? As embalagens, hoje em dia, com um design fantástico, mas melhor do que isso, vamos ficar hospedados lá. Vamos ficar hospedados em hotéis cujo tema, desde os quartos até a recepção, são baseados no velho e conhecido chocolate. Então, essa é sempre uma visita interessante, para além de deliciosa. Ora, poderíamos ficar aqui horas falando sobre exemplos, obviamente, do que podemos fazer em termos de turismo industrial, seja em Portugal ou em qualquer desses países que nós operamos. Aquilo que eu queria que vocês retivessem, mais do que um exemplo ou outro, é que em todos os roteiros que vocês nos permitam, nós vamos introduzir, vamos sugerir a introdução de alguma visita industrial, algum turismo industrial. Numa manhã, numa tarde ou em duas, enfim, não importa muito, depende um pouquinho do tempo que vocês tiverem ou que os clientes tiverem, da duração da visita. Mas acho que é muito interessante vocês começarem propondo isso aos clientes também. É natural que os clientes não peçam uma coisa que não conhecem, mas 100%, não é exagero, dos clientes, quando temos a oportunidade de colocar isso ou introduzir essas visitas industriais nos roteiros, saem maravilhados. E isso faz parte da construção das memórias de uma viagem. Nós costumamos dizer várias vezes, para aqueles que já nos conhecem, que nós não vendemos viagem na Glamour, né? Nós construímos memórias. O que o cliente, obviamente, vai levar para a vida, o que vai transmitir de boca a boca, o que vai recomendar da agência do serviço de vocês, é exatamente aquela memória que ele, às vezes, guardou da última visita que fez, e às vezes pode ser uma simples fábrica de chapéus. Mas depende um pouquinho do interesse deles. Se for um interesse mais tecnológico, pode ser uma visita exatamente a uma fábrica ou a um centro de investigação, como falamos há pouco, ligado à indústria das smart cities, né, ou de automóvel, mas às vezes pode ser só um doce conventual. Aquilo que é importante é que o cliente memorize e que guarde essa boa lembrança. Isso, se já era verdade no passado, acreditem, vai ser cada vez mais verdade daqui para a frente. As viagens vão ser viagens de emoções, vão ser viagens sensitivas e queria que vocês contassem com a Glamour para isso. Temos experiência, temos os guias necessários para isso. Os nossos guias vão acompanhar vocês desde o momento que vocês cheguem na porta de desembarque do aeroporto até que façam a assistência ao embarque no aeroporto de destino. E, portanto, vai ser apenas
um prazer muito grande propiciar isso aos clientes de vocês e, por favor, entrem em contato, proponham isso aos clientes, falem com a equipe de vocês dentro da agência e, se for necessário, porque fazemos isso muitas vezes, fazemos videoconferências com cada uma das agências para estipular exatamente o que vocês acham, personalizar o que é que vocês acham mais interessante para cada grupo. Não precisa ser uma coisa standard. Nós nunca fizemos na Glamour regulares. Isso cada vez vai ser menos verdade no mundo e, por isso, se aprendemos alguma coisa todos com aquilo que aconteceu em 2020, será exatamente isso, que as viagens no futuro serão viagens de menos situação daquelas que vocês conhecem, saia rápido do ônibus, tire uma fotografia e torne a entrar porque vamos embora. Isso acabou. O cliente vem para degustar a viagem. Para isso nós precisamos de tempo, para isso nós precisamos de motivos, de conteúdo, de alguém que saiba explicar, torne essa viagem diferente, e é o que nós nos propomos fazer com vocês. De forma, muito obrigado pela atenção e não hesitem em entrar em contato. Boa noite.